Curso de PHP, aula 6. Instalando Apache PHP 8.1. Nós vamos instalar pacotes separados, evitando instalar esses do mercado, que vem com tudo, né? Apache, PHP, MySQL, alguns acrescentam até outros módulos, como o EasyPHP, né? Vão evitar isso porque nós queremos que vocês conheçam o ambiente direito e estejam prontos para o Linux. Correto? Vocês têm que conhecer bem os arquivos de configuração e interação entre os dois, já que eles formam um núcleo só para nosso uso. Bem, baixando, vocês vão no Web Sparrow. Está aí o endereço, ó, em letras aumentadas, né? Vamos colocar bem maior aqui, ó. websparrow.org, não tem problema nenhum então, né? Miscellaneous, how to install Apache 2.4 e PHP 8 on a Windows machine. Tá? Chegando a este site, vocês vêm. Então, na opção 1 tá em inglês, vocês botam para traduzir se vocês quiserem, tá? Então, vocês têm aqui o primeiro link de pré-requisitos aqui, onde vocês vão dar o download do Apache 2.4x, tá? E depois o download do PHP 8. Eles vêm como dois pacotes zip, vocês instalam para x64, tá? Vou mostrá-los aqui, desempacotados. Vamos aqui na parte de vídeos. Download, tá vendo? Vieram os dois aqui, pacote zip, dizipado, tá? Aqui, Apache 2.4. Eu copiei só de picardia para um diretório que não seja o Program Files, porque eu quero que vocês tenham pleno domínio do que ele faz, das trapalhadas de quem empacotou isso. Então, já copiei esse pacote todo para cá e também o PHP 8, tá? Copiei tudo aqui também para o diretório meu AP e não para o arquivo de programas, tá? Eu chamei de AP como se fosse arquivo de programas. E eu fiz dessa forma para o seguinte, nós vamos dominar esses arquivos de configuração aqui. Vocês vão dominar, vocês vão ter todos os detalhes e saber como é que é a configuração deles. Então vamos lá. Diretório Apache, ele tem aqui, ó, as pastas bin, CGI bin, conf, error, htdocs, que é a pasta de HTMLs, tá? Ela tem lá um index.html e um arquivinho a.php que nós pusemos e vamos explicar aqui, tá? Depois icons, include, lib, logs, manual, models e aqui alguns arquivos na raiz para você ler. Correto? Então, como pode estar pequeno aqui, eu vou colar em outro lugar e ampliar, para que vocês vejam aqui os detalhes desse diretório, tá? Vou botar só as pastas aqui. Beleza? Colocar aqui no slide. Então, a parte Apache. Vamos colar aqui. Eu disse que só de picardia, né? Para mostrar como é que esse povo tenta sacanear a gente. Eles falam que bons técnicos, a pessoa que sabe não é boa para explicar, né? Não, é porque eles não trabalham com comunicação, não conversam com pessoas e tal, porque tem que saber explicar, tá? Então, eu instalei em AP Apache 2.4 para quê? Para que os defaults que esses caras pensam para program files e mais não sei o que, bem errado e a gente tem que conferir e fazer certo, tá? Então tá aqui, ó. Tá aqui os diretórios. Os
Comandos estão aqui, ó, em bin. Correto? Dá uma engrossada nessa linha aqui e trocar de cor. Aí, aqui no bin, vou riscar só os diretórios importantes, tá? As pastas importantes. Em bin estão os comandos lá, ó, que inicia o Apache, né? Que inicia o Apache Monitor e tal, tá? A raiz dos documentos está aqui, nesse diretório htdocs. Aqui vocês vão botar os HTML, os .php e tal. Tá certo? Então, esses são os mais importantes. E aqui, neste daqui, em especial no conf, está o nosso http conf, que é onde nós vamos configurar o Apache. Tá certo? Então, na próxima fase, nós vamos mostrar para vocês o arquivo de configuração do Apache. Então, vamos na pasta conf aqui, ó, que eu mostrei. O nosso diretório AP, Apache 24. Vamos lá ver, aqui no Explorer. Vamos entrar em conf. Beleza. Tá aí os arquivos do conf. Vamos dar outro Shift Print Screen aqui. E vamos colar no IrfanView. Mas não vão colocar na transparência, não. Só para ampliar para vocês, porque essas telas são muito micha. Né? Aí. Ampliar aqui, ó. Esse é o arquivinho que nós vamos fuçar. httpd conf. Então, vamos lá. Se não me engano, ele já está aberto aqui. Beleza, irmão. Então, primeira parte. Tem todos os copyrights. Tá? Tá tudo em inglês. Aconselho a vocês depois darem uma olhadinha e tal. Bem, vamos lá. Server root. O nosso server root é CAP Apache 24. Tá? Reparem nas barras, vocês que mexem com Windows, que aqui é usada a barra normal. Quem mexe com Windows tem a propensão de colocar a barra invertida. E mais, tem a propensão de colocar duas barras invertidas. Não é. Isso aqui já está funcionando, tá? É desse jeito mesmo. É a barra normal. C, dois pontos, barra P, barra Apache 24. Tá? O nosso caminho aqui. Se for em Program Files, o Program Files tem um grande problema, ou arquivos de programas. É aquele espaço no meio. Aquela praga, diretório de sistema não deveria ter espaço no meio. Nem em Program Files. Program Files deveria ser Program e o EF maiúsculo logo depois, sem espaço. Então, a variável server root é essa aqui, né? $server root é default dele. E como eu tenho IS nessa máquina e eu quero conviver com os dois PHP, ver as minhas aplicações legadas no PHP 5.6, né, que roda na porta 80, eu vou botar o listen aqui para uma outra porta, 8081. Coloquei o número ímpar porque lá para o IS Node, as aplicações de Node.js que nós estamos fazendo, a gente usa muito porta 8088, 8080, 8086, essas portas. Então aqui deixei 8081, que é uma porta ímpar. E nós não vamos ter, a tentação de usar número ímpar, tá? O reflexo das pessoas é sempre usar esses números de porta da HTTP par, né, e com 8 aí. Bom. Aqui estão os módulos habilitados. Tem alguns módulos, inclusive o IS API, ó, está habilitado, ser compatível com IS, MIME e tal. Então, este daqui nós colocamos, tá?
colocamos à mão. Primeiro cuidado, que é o que? Colocá-lo, né, no seu formato de endereço completo, tá? Nada de abreviar, tá bom? Nós vamos instalar o PHP, vamos colocar debaixo do AP, então nós tivemos que qualificá-lo aqui, ó. E direcionamos para a DLL dele, da PHP integração com Apache, PHP 8 Apache, aqui é a versão, né, com underline, DLL. Adicionamos o handle, né, o manipulador, né, um mime, que .php ele vai pegar application xhttpd -php. Já estamos mostrando a interação com PHP. Aqui estamos utilizando a barra invertida, tá? Então veja esse cuidado aí. E o dir, o diretório do PHP ini é este daqui lá no PHP. Já estou apresentando aqui no Apache de uma vez a integração entre os dois, tá? Que nós vamos instalar os dois mesmo. Bem, tem o módulo CTMVE e o resto aqui da configuração, correto? Depois vocês vão ter que incrementar à medida que aparecerem novos memes, ó, o default está para index.html, caixa HTML, os logs, onde é que estão, tudo bonitinho, tá certo? Então aqui embaixo não varia muita coisa, nós não temos que mexer mais em nada. Positivo? Então esse foi aí o arquivo de configuração do Apache, httpd.conf, tá? Então, vocês vão ter que fazer essas modificações aí. Bem, nós não vamos colocar ainda o Apache em funcionamento, porque nós vamos passar a pasta de download dele, ó. Está o PHP 8 aqui todinho pronto. E nós vamos copiar aqui para o diretório AP. Fazer as modificações, aí sim nós vamos disparar o Apache. Positivo, então copiamos aqui a pasta PHP 8, que nós baixamos para dentro do AP. Então, mesma coisa, temos que explicar aqui aonde nós vamos mexer, tá? Nós vamos detalhar essa parte aqui, que tem os arquivos de configuração, os PHP ini aqui para vocês. Vamos aumentar e colocar no lugar que nós já reservamos aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. E destacar essa parte aqui, tá certo? Destacar, vamos colocar aqui também o endereço. Como eu disse da outra vez, né? Só de picardia eu coloquei o endereço em AP e não em Program Files, para a gente ver toda a flexibilidade da coisa, como é que se usa os endereços quando está num diretório não default, porque esse pessoal que faz softwares não pensa muito na gente não, tá? Eles pensam que todo mundo é técnico, que entende e tal. Então vamos pegar uma setinha aqui e vamos jogar aqui, ó. Colar, indicar para vocês. Aqui. Ele começa com esses dois PHP aqui, ó. Ele não vem com ini sozinho. Ele vem com development e ele vem com o production. Tá certo? Aí nós vamos copiar o development para o PHP ini, tá certo? E nele nós vamos fazer uma série de alterações. Bem, agora vamos ver as modificações no arquivo PHP-ini, né? Como sempre, os softwares livres vêm com uma
grande parte falando de direitos autorais, vem referências, né? Bem, aqui vocês podem dar, talvez, o azar de baixar um pacote em que o PHP esteja desabilitado, tá? Então, confiram se o engine está on, tá? Bom, aí tem algumas variáveis aí dele, de ambiente, né? É bom sempre conferir. Estão todas aí, se não tem algum igual, sem nenhum valor na frente, tá? Então, vamos ver. Limites. E mais embaixo começa aquilo que nos interessa, tá? Veja. Aqui pelo elevador estão quase na metade do arquivo de configuração já, tá? Aqui está uma coisa interessante de ver. O MIME-type default do servidor PHP está em teste HTML, tá? Não está em application PHP, não. Então, doc-root parece que está... Eu falei para tomar cuidado com essas variáveis, né? Doc-root está vazio, use default, userd também. E extension dir, isso aqui estava, pode vir comentado. Vocês coloquem o caminho absoluto com a barra normal de data e não barra invertida. Bem, outro ponto aqui para a gente olhar. Vamos descendo. Habilitar extensões. Todo esse bloco aqui, tá? Vem um monte de coisa desabilitada. Habilitem o MySQLi para aplicações legadas e habilitem todas as extensões PDO que vocês forem mexer. Notadamente quais? A própria PDO, PDO MySQL, PDO ODBC e PDO SQLite, tá? E a extensão aqui é SQLite 3, porque ele já está na versão 3, tá? Então, seguindo, outra vez, SQLite 3, ela tem um detalhamento, ó. Extension dir da SQLite 3. Novamente, o caminho nosso, app-php8 absoluto, completo, tá? Não deixa só o ext, não, porque ele só dá certo se instalado em Program Files. E às vezes também pode dar errado, tá? Então, por via das dúvidas, coloquem o caminho completo. PDO está tudo ok, né? O PDO MySQL vem com um default socket em branco mesmo, para ele pegar o default, né? Portas de SMTP, ODBC, apenas permitir, né, a persistência do ODBC. Isso já vem ligado, tá? Depois MySQLi também, persistência. E vamos aqui conferir. Postgre, conferir se ele está on. Beleza, Session, Strict Modes, Objeto Session, tudo beleza, configurado de acordo com os defaults dele aí. Beleza, instalamos os dois, o Apache e o PHP8, sem ainda disparar nenhum deles, tá? Então tá tudo ok aqui. SOAP. Não há mais nenhum comentário aqui a fazer, tá? Beleza? Então, configuramos os dois. Como iniciar corretamente o Apache e o serviço de monitoramento dele? Vocês vão lá no diretório do Apache, aqui está a AP, Apache 24 bin.
Deixa eu ver se tem uma propriedade aqui. A gente aumentar a letra. Ótimo, agora vocês vão enxergar bem. Então, nós fomos no diretório AP Apache 24 bin e vamos dar o comando httpd.exe. Por quê? Porque esse comando está no bin e nós não instalamos as patch variables, tá? "-k install-n Apache, tá certo? Então, vai instalar o Apache com o serviço do sistema, tá certo? Então, testou, deu alguns erros e tal, mas iniciou, tá bom? Ele instalou o serviço Apache e ele foi corretamente instalado. Ele avisa aqui. O segundo comando é para instanciar o monitor, tá? Então, você dá httpd.exe-k start-n Apache. Então, aparece essa coisinha bonitinha aqui embaixo, ó. Todos os serviços que o Apache está executando. Tá bom? Você pode parar ele aqui, tá certo? Restartar ou ver os serviços do Windows aqui e ver onde é que ele foi colocado, ó. Aqui está ele, Apache. Foi instalado como serviço do Windows, correto? Vocês podem ver as propriedades dele aí, né? Tá tudo beleza. Positivo? Então, você tem aqui nesse serviço a opção de pará-lo se você fizer alguma modificação no PHP ou no próprio Apache. Positivo? Então, já temos o serviço instalado, funcionando, monitor funcionando. Então, agora vamos ver se tudo correu bem. Bem, então, conforme todos os procedimentos que nós fizemos, instalamos o Apache no CAP Apache 24 e o local onde começam os arquivos, né, as páginas a serem mostradas, os scripts a serem executadas, é o htdocs. Então, vamos aqui no Explorer, tá, a.php e o index.html que ele mostra, tá? Então, ao chamarmos localhost com a porta aqui, vou ter que chamar de novo aqui. Vamos chamar localhost e a porta, se vocês se lembram, 8081. Beleza. Então, ele deu it works, que é o conteúdo ali dentro do htdocs do index HTML. Conferir para vocês não me chamarem de mentiroso, né? Aí. Olha lá. Entrou. Mas está lá tudo bonitinho. Tá? Então, é bom que vocês coloquem desde a tag HTML e tal. Tinha uns servidores pentelhos antigamente que te obrigava a colocar doctype, head, não sei mais o que, content type, aquele trem todo, né? Graças a Deus, né? Aquelas coisas acabaram. Agora, para Linux, talvez, se der um erro, vocês coloquem tudo, tá certo? Nós vamos futuramente colocar coisas de Linux aqui no canal, tá certo? Então, beleza, funcionou. Agora nós temos que conferir os módulos, executando a.php. Agora, se a gente coloca um conteúdo, ele não vai na porta, no default do documento. Ele vai no documento que vocês indicarem, tá? Então, tá aqui uma instrução do PHP, que é PHP Info. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos abrir com o editor. Vamos aumentar bastante. Olha lá. Aqui a gente também escreve o Olá Mundo, mas dá o PHP Info. Ele é muito importante para a gente conferir tudo que foi instalado. Mas, inicialmente,
nós vamos conferir se nós vamos conseguir mexer com banco de dados, tá? Isso é uma das coisas mais importantes aqui. Não estão mexendo em PHP para brincar. Então tá aqui, ó, MySQL instalado, beleza. O IND dele também, beleza. E aqui o tal do PDO, PHP, né, Data Objects. O PDO é o ADO lá do IS, né, do ASP, correto? Que é o Active Data Objects, um negócio assim, tá? Então aqui ele já nos informa, ó, os drivers PDO que estão funcionando, ó, MySQL e ODBC, tá certo? Nós podemos mexer também com o SQLite, né? Talvez a gente tenha que fazer alguma correção para ele aparecer. No início não estava aparecendo. Por quê? Porque tem que colocar o valor, né, lá no PHP-ini, como nós comentamos, o atributo, o caminho direto, tá certo? Vamos ver se vocês se lembram aqui, ó. Extension. Vamos seguindo aqui com todos os extensions de PDO. Ó, passando por um, ó. Extension dir. Olha lá. Diretório de extensões. Beleza. Vamos para o próximo aqui. Aí. Tem que ficar atento, tá? Todas as extensões aqui, ó. Vamos descendo, ó. Nós devemos ter um diretório de extensão do SQLite 3. Olha lá. Colocamos a extensão, tá? O caminho correto. Vamos conferir lá, se é app.phpext. Estamos aqui nele, ó. E ele tem todas aqui, ó. Todas as PDOs estão aqui. Tá? Apenas, não. Nós temos PHP SQLite 3, a DLL aqui. Tá certo? Então, vocês têm que ficar atentos. Positivo? Talvez tenha um lugar em que tenha que colocar o nome da biblioteca ou definir um PDO SQLite. Então, se está aparecendo do MySQL, SQL e ODBC, né? E o MySQL que vocês viram também, tá? Talvez a gente precise das definições para SQLite. Ó, Postgre, está aparecendo. Vamos ver se lá está aparecendo o Postgre também. Cadê o ODBC? O dele não, tá? Nós fomos aqui, ó, para ver quais PDO estão que aparecem aqui. Então, nós podemos depois achar, com pesquisa na internet, o do SQLite 3. Bem, então aí está o nosso driver SQLite habilitado, né? Nós tínhamos anteriormente feito uma conexão aqui e tinha dado erro could not find driver, porque justamente aqui não aparecia no PDO, como vocês viram, o drive de SQLite. Aparecia MySQL ODBC. Por quê? Uma simples providência, eles não falam em nenhum vídeo aí de instalação, né? Mas basta você fazer a seguinte análise, né? Se ele carrega os drivers aqui, ó, esse aqui é o bin do Apache.
algumas bibliotecas aqui são carregadas em tempo de Apache, tá? Apesar de estar no PHP, né? No espaço de extensão do PHP. Então, no caso, OpenSSL, né? Aliás, SSL, o XML, Lua, o PCRE e tal. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que copiar lá das extensões do PHP 8, vejam bem, a libSQLite 3, né? Nós já tínhamos copiado a SQLite 3 por desconfiança, né? Tivemos que copiar para cá, correto? Observem bem lá a biblioteca do PHP de extensões. Vejam, aqui está a parte de PHP aqui, ó. E aqui na no primeiro diretório dele, no diretório raiz, tem aqui a libSQLite 3, tá? Só que o carregamento dela é em tempo de Apache. Então, ele não vê, aí quando o PHP entra, né, ele não carrega essa extensão, porque a extensão tem que vir do diretório raiz do Apache. Positivo? Algumas coisinhas aí que vocês podem achar meio ilógico, né? Por que que não é a mesma coisa para o MySQL, né? Olha lá, MySQL, o DBC, está tudo aqui. Mas por quê? Porque é do PHP PDO. Mas o PDO, SQLite, precisa de uma camada embaixo para correr, porque ele é também ISA, tá? A camada DBC, a camada do MySQL estão acima, tá? Do SQLite, porque ele é ISA, tá certo? Então ele precisa estar no diretório raiz de quem? Do Apache, tá certo? Então vocês têm que copiar, né, da raiz do PHP, repetindo, a libSQLite 3.dll, tá? Para lá, para o diretório raiz, para o diretório bin do Apache, correto? Aliás, tem muita coisa aqui, ó. Lua, tá? O libq, a própria HTTPD, tá? Do serviço, precisa estar aí, correto? Esse é o único probleminha. E a internet, né? Vocês procuram esse erro com os not find driver, né? E ele não acha de jeito nenhum, tá bom? Então nós tivemos que fazer um raciocínio aí de anos e anos de experiência, falando assim, então quem que carrega? É a camada mais baixa. Aí nós apostamos que era o Apache, tá? E funcionou. Tanto é que agora, ó, a conexão aqui é feita nesse connection PHP que estava dando erro de driver, tá? Connection, vou aumentar aqui. O que ela faz, ó? Ela se conecta, nós colocamos um banquinho de teste aqui, né? Pedidos DB3 na raiz aqui, do diretório htdocs, tá? Vamos ver onde é que ele está aqui. Shibin, htdocs. Então, nós colocamos pedidos.db3 aqui em htdocs, tá? E fizemos um pequeno programinha de conexão com o try-catch para que ele desse a mensagem e a gente soubesse que o drive não tem aí, não estava aí, tá bom? Tem outra forma de enumerar os drives e tal, mas que é igual a do PHP Info. Positivo? Então, problema resolvido. Aula 6 encerrada. Agradeço muito pela atenção e paciência de vocês.